Olá, alunos! Voltei aqui e agora é aquele momento da nossa revisão geral. É isso mesmo. Será que você, caro estudante, aprendeu, pegou aqueles conceitos fundamentais que a professora falou durante a aula? Agora é o seu momento. Se você não prestou atenção em algum ponto, né, pode falar aqui com o seu professor presencial, que ele vai entrar em contato comigo, depois eu converso aí com vocês. Né? Mas de início, pessoal, a aula, ela abordou o quê? Hipóteses sobre a origem da vida. É isso mesmo, hipóteses sobre a origem da vida. E a gente falou de duas hipóteses. A geração espontânea, que também é conhecida como a abiogênese, e a geração, né, que eu posso dizer que é a geração que veio os cientistas para refutar essa teoria da abiogênese, e para mostrar que essa teoria estava totalmente equivocada, errada, e mostrar que o que mandava, o que era a teoria certa, era a teoria da biogênese. A teoria da biogênese é aquela o quê? Que para um ser vivo existir, eu preciso de quê? De seres vivos pré-existentes. Eu não venho por acaso. Eu tenho que ter o quê? Um pai, uma mãe, para que possam me originar. E já no caso da geração espontânea ou abiogênese, o que acontece, pessoal? Essa teoria, ela acredita que a vida ela surge da matéria bruta, de algo sem vida, inanimado. E esse ponto aí, esse algo sem vida ou inanimado, ele tem, né, como ponto aí um princípio ativo que faz com que, né, algo surja. Aí veio aquelas teorias, né, de como fazer com que, por exemplo, um rato aparecesse, umas receitas aí mirabolantes de rato, de escorpião, né? Alguns cientistas acreditavam que crocodilos rãs, eles vinham da lama, do lodo, né, sem antes passarem o quê? Por um rigor científico. Então, diretor, corta agora para a telinha, vamos agora para a tela, onde a gente vai ver o quê? Os pontos principais, né, que foram abordados na nossa aula. Isso aí, vamos lá, diretor, para a telinha agora. Isso aí. Hipótese sobre a origem da vida. Então, vamos lá, gente. A geração espontânea ou abiogênese, eu já falei aqui de início para vocês, né, que essa teoria, ela tem como ponto essa força vital, ou mesmo princípio, né, vou até colocar assim, princípio vital. Princípio vital, força vital, princípio vital, força vital, tudo isso relacionado ao que? Ao surgimento da vida de algo que sem vida, inanimado. E aqui a gente tem a teoria da biogênese, isso quer dizer o quê? Que a vida, ela surge de outra forma de vida. A vida, ela surge de outra forma de vida. Olha aqui, ó. Que é o que eu falei para vocês, né? A gente não surge por acaso, nenhum ser vivo vai surgir por acaso. A gente vai passar por quê? Nossos pais vão se reproduzir, né? Através da a gente tem tanto a reprodução sexuada como assexuada, né? E aí a gente vai ter o quê? Formas de vida. Através da reprodução, desses tipos de reprodução, eu vou ter o surgimento de uma outra vida. E aqui, né, mais uma vez aí em questão, a abiogênese e a biogênese, onde eu tinha John que defendia, né, ainda os preceitos da teoria da abiogênese, e eu tinha do outro lado aqui da moeda, Lázaro e Spallanzani, que também era um grande cientista que conseguiu, né, derrubar, refutar a ideia do John Needham. Porque o que acontece, pessoal? O John Needham, ele fez aquela teoria dos frascos, que nesse frasco tinha caldo nutritivo. Só que ele aqueceu esse caldo nutritivo, só que não aqueceu a tempo suficiente. E por conta disso, né, muitos micro-organismos continuaram ali naquele caldo.
E ali, a partir dali, né, ele continuou com essa ideia da teoria da geração espontânea. Já Spallanzani, em cima da teoria do experimento de John, ele percebeu que John ele não ferveu o tempo suficiente, esse caldo nutritivo, e por isso o seu experimento não foi correto. Aí Spallanzani, né, já refutou John. E mais à frente, né, quase 100 anos depois, né, eu tenho esse grande e renomado cientista, Louis Pasteur, que, através do experimento, né, do frasco de vidro com um pescoço de cisne, conseguiu comprovar ainda mais a ideia, né, da biogênese. E isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu tenho, né, esse rigor científico, essa comprovação científica do Louis Pasteur, eu posso dizer o quê? Que cai por terra a teoria da abiogênese, geração espontânea. Então, não existe nada de força vital, não existe nada de princípio ativo, né, que de algo inanimado, né, a gente tenha, né, a possibilidade de surgir uma vida, tá ok? Então, isso aí, pessoal, é um ponto, né, que vocês vão ter que saber para que vocês consigam responder as atividades de sala. Agora, pessoal, é aquele momento que eu vou deixar vocês, para vocês responderem as questões. Qualquer dúvida, é só falar com o professor presencial. O professor presencial fala aqui comigo e eu respondo aí vocês. É isso mesmo. E já eu volto, tá, gente? É rapidinho. Até mais. É isso aí, gente. Voltei, tomei até um cafezinho. Pois é, agora, gente, a gente vai fazer a resolução das questões. É isso mesmo, vamos resolver as questões. Vamos ver quais foram as alternativas que vocês marcaram. Será que vocês marcaram a alternativa correta? Então, a gente trabalhou tanto com questões objetivas, com uma única resposta como correta, e também, né, dentro dessas atividades que a gente enviou para vocês também responderam as questões abertas, né, que foi uma questão aí, né, mas que a gente vai estar comentando ela ao longo aqui da nossa aula. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e vamos aí para nossa atividade, nosso momento aí, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala, é isso mesmo. Então vamos lá, gente. É uma questão, né, que fala, né, da receita de Jean-Baptiste Van Helmont no século XVII. Então vamos lá, gente. Receita de Jean-Baptiste Van Helmont, século XVII. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor, ele funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias, olha, tinha até o dia, hein? A partir da camisa e do trigo nascerão vários camundongos. O texto acima, ele exemplifica qual tipo de teoria? Pessoal, dentro, né, do que a gente consegue ver, ler, tá muito fácil. O texto, né, ele já, o comando, a questão, ele já dá aí, né, o que ele está querendo. O que esse texto exemplifica? Como a gente está aqui para resolver essas questões, ele já dá deixa, pessoal, com relação à teoria da geração espontânea ou a abiogênese. É isso mesmo, porque ó, ele fala de um ponto-chave aqui, que eu falei bastante na aula sobre força vital ou princípio ativo. Nesse caso aqui, né, ele fala que o princípio ativo é o suor, que fez com que, né, esses camundongos, segundo, né, esse cientista, nascessem, aparecessem. Aí a gente sabe, né, que por terra a teoria da geração espontânea não está correta.
mas o texto acima exemplifica qual teoria? Então vamos lá, gente. Teoria A é alternativa A, hipótese autotrófica, né? Essa hipótese autotrófica, ela está relacionada, olha que legal, veio até premiada aí para vocês, ela está relacionada, pessoal, à hipótese do primeiro ser vivo que surgiu na Terra, então não é, tá? B, teoria da abiogênese, essa sim é a resposta correta, vou até marcar aqui para vocês, essa sim é a resposta correta, é o gabarito correto. C, né? Cancelem essa, cancelem a C. D, teoria da biogênese, né? Que não tem nada a ver com o que o texto exemplifica. E E, teoria da pré-formação também, que não tem nada a ver com o que o texto exemplifica. Então, de fato, né, o texto ele fala sobre a teoria da abiogênese. Então, a resposta correta é o gabarito B de bola. Então, para você que acertou, parabéns, mas eu acho que todos vocês foram bem aí, né? Que essa questão, pessoal, tá mamão com açúcar. Vamos lá para a questão 2. A figura seguinte representa a experiência de Red, né? Red colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gases e outros deixados descobertos. Lembra do experimento do Red? Né, no qual ele coloca um pedaço de carne num frasco com a gaze, coberto com a gaze, e o outro pedaço sem tal que coberto. E ele demonstrou através desse experimento que as larvas da carne podre, né, porque a carne ela entrou em decomposição, putrefação, desenvolveram o quê? Ovos de moscas e não a transformação da carne, né? Então a gente consegue, né, perceber que esse experimento ele já é diferente, né? Ele fez essa grande observação que esses ovos de moscas, eles não apareciam da carne que foi transformada, e sim porque as moscas depositavam esses ovos e depois de um tempo esses ovos eclodiam e tinha essas larvas que apareciam na carne. O resultado dessa experiência fortaleceu a teoria sobre a origem da vida denominada de quê, gente? Hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica está relacionada também ao surgimento do primeiro ser vivo na Terra, não é? Geração espontânea. Geração espontânea é a mesma coisa da biogênese, então nem é hipótese heterotrófica, nem é geração espontânea. Vou até marcar aqui, ó, não é essa aqui, não é geração espontânea, não é a biogênese, não é hipótese autotrófica, que está relacionada, né, ao primeiro ser vivo da Terra, e sim a teoria da biogênese. Então, o gabarito correto é o gabarito E. Esse sim, pessoal, é o gabarito correto, que indica, exemplifica, né, a alternativa E. Vamos agora para a questão de número 3. É isso mesmo. Qual ficou sendo a grande causa de discussão entre Nidium e Spallanzani? Pessoal, essa questão, ela é uma questão aberta, tá bom? E o que vai acontecer, pessoal? Essa discussão deles tem a ver, tá, com o experimento que eles fizeram, porque um acaba criticando o outro. Por quê? Porque, no caso, o Nidium, ele critica o experimento de Spallanzani e Spallanzani critica o experimento de Nidium. O Spallanzani vai criticar o experimento de Nidium porque Nidium pouco aqueceu o caldo nutritivo, quando a gente pensa naqueles frascos, e já o Nidium já critica o Spallanzani porque ele aqueceu por muito tempo. Mas vocês têm que colocar algo parecido com isso. Mas vamos analisar aqui a resposta, que é uma questão, de uma vez que é uma questão aberta, para que vocês consigam, né, entender melhor. Não precisa estar igual a minha resposta aqui, tá? Isso aqui é só um modelo para que vocês corrijam aí no caderno de vocês. Então, o Nidium,
ele criticou o experimento de Spallanzani pelo fato de que o mesmo ter aquecido por muito tempo o caldo nutritivo e assim, segundo o Nijian, que acreditava o pessoal na força vital, no princípio ativo, princípio vital, ele acredita que Spallanzani, por ter aquecido por muito tempo esse caldo nutritivo, matou, né, essa força vital, plenamente defendida pelos abiogenistas, que era, né, a vertente, a linha de pensamento do Nijian. Já o Spallanzani, ele afirmou que Nijian não esterilizou de forma satisfatória, correta, né, os recipientes, os frascos, e que o pouco tempo de fervura facilitou a sobrevivência de micro-organismos oriundos da onde? Do ar. Né, teve toda essa questão aí. Então, a discussão, o ponto em comum que vocês vão ter que colocar aí, dentro dessa discussão aí entre Nijian e Spallanzani, é justamente o quê? O tempo desse aquecimento do caldo nutritivo de um e o outro, que ambos, né, um criticaram o experimento do outro, ok? Vamos agora para a questão de número 4, né, uma questão adaptada do FPI. Então, por volta de 1860, um famoso cientista, ele demonstrou que uma suspensão previamente esterilizada de levedura de cerveja em água mantém-se estéril indefinitivamente se for conservado em frasco pescoço de cisne. O frasco aí, pescoço de cisne, ele tem um cara aí que já de cara você já consegue, né, deduzir aí, dentro dessas alternativas aí. Então, o resultado obtido a partir deste tipo de frasco expressa a ideia defendida por quem, gente? Quando a gente pensa aí no pescoço de cisne aí, alternativa A, Francisco Red, não é, né? Louis Pasteur, sim, é ele, gente. É ele porque é ele que fez, né, o experimento com o frasco pescoço de cisne. E a partir desse experimento, né, ele manteve o caldo nutritivo estéril, porque ele ferveu adequadamente, né, esse caldo nutritivo. E ele conseguiu comprovar ainda mais, né, a ideia da biogênese. Aí a gente tem Van Helmont está relacionado à teoria da geração espontânea. Spallanzani, né, que não foi ele, né, que fez o experimento em frasco com pescoço de cisne, e nem o Nijian. Então a resposta correta é o gabarito B. Vamos agora para o nosso último momento, que é a nossa questão 5. Então, é uma questão adaptada. Vamos lá. Certos alimentos podem ser utilizados para dar origem a larvas de moscas que são utilizadas como iscas para pescas. Alguns acreditam que o surgimento destas ocorre espontaneamente do alimento em decomposição. Situação proposta também pela teoria da geração espontânea. Então, ele já me fala aí, né? Ele já fala aí da questão da geração espontânea e vamos ver o que eles pedem da questão. Essa teoria, ela começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos do Red, Pasteur. Eu posso até falar, né, do Spallanzani também, que está faltando aí, que mostraram experimentalmente que tanto o Red como o Pasteur mostrou experimentalmente, né? Que todo ser vivo pode ser criado no laboratório? Não. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Não, também não. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente? Também não, né? D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Não. E a reprodução é que dá origem a outro ser vivo pré-existente. É isso mesmo. Então, o gabarito correto é o gabarito E. E aí, pessoal, finalizamos a nossa aula. É isso mesmo, finalizamos a nossa aula. E já já a gente se encontra mais. Tchau!